Mas tu fez uma prova pra Interpol, tu tinha que falar inglês. Fala uma frase em inglês, por favor. Deixa eu ver. Feijão com farinha? E aí, caboclo, tu gosta de farinha? Gosto. Tudo o que fiz foi para que se orgulhasse de mim! Diga-me o quanto se orgulha, Shifu! Diga-me! Diga-me! Anos e anos de treinamento, todo o seu tempo dedicado a uma única coisa na sua vida, em busca de aprovação e do reconhecimento por suas habilidades, sem parar. E no dia de finalmente ser aprovado, eles te renegam. Então, você se volta contra o mundo e sai destruindo tudo pela sua frente. Te lembra alguma coisa? Claramente a gente tá falando do Tai Lung de Kung Fu Panda, né? Porque você já conhece essa história já. Já não é segredo que Kung Fu Panda é uma obra extremamente incrível, cheia de detalhes que fazem com que ela seja bem mais que só uma animação infantil. Isso tem um personagem que gera bastante discussão com relação à sua trajetória na história, é o maior formador de aura desse filme, Tai Lung. O suposto injustiçado, taxado de vilão só porque queria o diploma do curso. Mas será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? A gente já tá bem acostumado com a história do Po. Um panda desastrado que sonhava em se tornar um dos 5 furiosos. Mas o que o Po tem a ver com Tai Lung? Basicamente tudo. O Po é um completo oposto do Tai Lung, um oposto que foi moldado no mesmo sentido. Os dois foram abandonados ainda quando bebês. Assim como o Tai Lung, o Po também cresceu com alguém dizendo o que ele deveria fazer e o que ele deveria ser, mas guardando para si o seu verdadeiro desejo, pois o pai dele, mesmo amando muito ele, não diria que ele é incrível a ponto de se tornar o dragão guerreiro. Só que diferente do Tai Lung, o Po não desejava necessariamente ser o dragão guerreiro, no começo pelo menos. Na cabeça dele ele não era capaz e, para não deixar seu pai chateado, ele dizia que queria sim trabalhar com macarrão pro resto da vida. O velho empurrava isso no coitado porque não sabia o que o Po realmente queria ser. Exatamente a mesma coisa que o Shifu faz com o Tai Lung. Porém, o Shifu jamais parou para pensar o que mais o Tai Lung poderia ser. Assim, o Tai Lung se conforma e acredita que seu destino é ser o dragão guerreiro. Perceberam a semelhança? Os dois tiveram alguém moldando seus destinos. De um lado, um não via outro caminho a não ser esse, e do outro o Po queria, mas achava que isso era o melhor para ele. Ainda assim, ele não queria se limitar a isso, ao que o destino estava impondo sobre ele. Kung Fu Panda é sobre destino, e os homens que dizem saber sobre o destino, na real, não enxergam que podem estar sendo quem criam os verdadeiros problemas. Então, seria o Tai Lung mais uma vítima desse problemão? O cara realmente merecia o diploma do curso e mogaram Betinha? Na real, isso é um pouco complexo, mesmo tendo uma resposta bem simples, eu considero. Eu sei, é meio confuso. Já é meio evidente que o Oogway sempre esteve certo. O Tai Lung não era digno de ser o dragão guerreiro. Isso é óbvio. O dragão guerreiro representa esperança e a segurança do Vale da Paz, coisa que obviamente o Tai Lung não transmitiu, né? E vocês podem dizer que qualquer um perderia a cabeça depois de encherem ela de promessas, de fazerem acreditar em alguma coisa, de fazerem treinar a vida toda para no final virarem as costas para você e simplesmente dizerem que você não é digno. Você sabia que eu era um dragão guerreiro! Você sempre soube. Mas quando Oogway disse que eu não era, o que você fez? O que você fez? Nada! Não era seu destino ser o dragão guerreiro. Não pode me culpar por isso. Como não posso? Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se partirem? Quem me negou o meu destino? Só porque a arrombada da tartaruga falou. Mas a culpa não foi do Oogway, e sim do Shifu, que ficou encantado com o potencial enorme do moleque e simplesmente colocou na cabeça que aquele seria o dragão guerreiro. E não foi por pouco, o cara realmente era muito bom. Ele não perdia e logo nunca conheceu a derrota, o que deixava ele ainda mais confiante, além do próprio pai afirmando que seria ele, e mais ninguém. Óbvio que o Shifu criou um carinho pelo cara, então dá pra entender. Mas, porra, se bem que a porra da tartaruga podia ter avisado um pouco mais cedo, né? Fez o cara treinar à toa, mas enfim.
O Shifu, amando seu filho, não percebeu que estava criando alguém extremamente arrogante. E bom, nós já vimos a prova do porquê ele não mereceu esse título. Porque ao simplesmente ser contrariado, o cara atacou as pessoas que ele deveria proteger. Tudo bem, pode dizer que o cara perdeu a cabeça, mas mano, olha o nível de descontrole do maluco. O cara destruiu o Vale da Paz só porque não deram a fórmula secreta pro cara. Imagina alguém com esse nível de poder, tendo liberdade pra operar como quiser, tendo um nível de descontrole ainda maior. Qualquer um que fosse contrariar o cara, mano, independente do motivo, morreria basicamente. Até porque ele só aprendeu sobre glória e não sobre o fracasso. O verdadeiro dragão guerreiro jamais se revoltaria por ter seu título negado. É justamente por isso que ele seria o dragão guerreiro. Você entende? Apesar de muitos falarem que não faz sentido um cara com pouco tempo de treinamento vencer outro que treinou a vida inteira, que realmente não faz sentido, mas Kung Fu Panda tá aqui pra te ensinar que nem sempre é sobre força e as milhares de habilidades diferentes que você tem. O Po também era muito bom com Kung Fu, ele só não teve a mesma oportunidade que o Tai Lung. Ele nunca se importou em querer parecer o mais habilidoso, mesmo sendo dragão guerreiro, ficava admirado de trabalhar ao lado dos que ele considerava os melhores, mesmo sendo rejeitado por eles, o pobre do Panda. Tanto é que de todos ali, grandes guerreiros em potencial, o Panda idiota foi o primeiro a entender o real significado de ser o dragão guerreiro. Isso jamais o Tai Lung entenderia, por isso, ao se ver no reflexo do pergaminho, ele não compreende, ele não entende e tudo que ele vê é alguém totalmente perdido, que teve o destino moldado, onde ele se tornou o melhor, mas a custo de nunca ter se conhecido de verdade. Tudo por um título que jamais ele entenderia, projetado pelo pai que viu nele a chance de realizar o seu próprio sonho. Por mais que o Po também tenha passado pelo mesmo, o seu pai sempre o amou do jeito que ele era. E assim como o macarrão, o ingrediente secreto real, na verdade, é nada. Uma coisa só é especial porque nós decidimos que ela é especial. E o Po entendeu isso. Entendeu que ser ele mesmo era a chave para ser o protetor daquele vilarejo. Ser especial, ser o dragão guerreiro. Enquanto isso, o Tai Lung caiu no paradoxo do destino, porque é graças ao Wu-Wei, prevendo a fuga do Tai Lung da cadeia, que o Shifu se preocupa e pede, para que esse pato baitola vá verificar se existe alguma possibilidade do Tai Lung fugir. E não tinha, não tinha até ele aparecer por lá, deixar cair uma bendita pena. E aí assim o Tai Lung escapa. É a tentativa de evitar o destino que esses homens que preveem o mesmo fazem com que ele se concretize. Vocês pegaram a ideia? E isso acontece sim, basicamente em todos os filmes de Kung Fu Panda. É tentando evitar o seu trágico destino e o seu trágico fracasso por um destino que supostamente estaria destinado só a ele, que ele abre margem para alguém que nunca teve oportunidade de mudar a sua realidade, mas alguém que verdadeiramente possuía equilíbrio. E se você tem outro ponto de vista, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Eu leio todos, eu gosto de ler, tá? No mais é isso, mano. Aproveita aí, se inscreve, né? Se inscreve aí na moral. Tô passando fome aqui, eu não aguento mais trabalhar de graça pro YouTube. Hype o vídeo e eu vejo vocês no próximo. Beleza? Falou.